No capítulo anterior, o combate no Mega Yacht de Akahauler termina de vez. Apesar de suas ameaças para que a lava seja entregue, antes que pudesse fazer qualquer coisa, os agentes do estado invadiam a embarcação por uma ordem judicial do próprio presidente. Enquanto isso, em terra firme, os jornalistas divulgavam para o mundo inteiro a sua queda. Mas antes que pudesse ser preso e perder todos os seus bens, ele assina a troca de terras com Jodio, assim passando toda a sua riqueza para eles, tudo girando em torno do fluxo da pedra de lava. Então, ele foge com uma névoa utilizando seu stand pela primeira vez. Mas após tudo isso, a lava agora é desgastada. Ela já não existe mais. E agora, um mês depois, chegamos no capítulo 33, finalmente terminando aquele arco do Mega Yacht, que durou pra um caralho. Dessa vez, com um dos raros momentos de time skip em Jojo, o início de uma nova saga com a entrada do ato 2, começando revelando mais sobre o nosso querido Sagi Alohaoi, com uma história bem pesadinha envolvendo sua mãe e irmã, com um possível stand a chantageando, além de um novo aliado surpresa para entrar no lugar do Charming Man, um novo arco com potencial imenso. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais e o Discord do canal que eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, fiquem com o capítulo desse mês. Após toda a confusão do Mega Yacht de Akahauler, Kei West, lá em Shabeng e Yokohama aparecem de forma misteriosa no hospital em estado crítico, junto de Luluzinha, que agora não viria mais a ser útil. Nove meses depois dos acontecimentos, Dragona se preparava para sair de casa, junto de Jodio e o Sagi. Agora, com o Jodio parecendo aprender a dirigir um carro e o Sagi impressionado com batatas fritas. Mas como algo sempre tem que dar errado, eles acabam batendo em um carro na estrada, saindo de lá de dentro alguns caras bem sinistros pra cima deles. E puta merda o tamanho dessa cabeça. Mesmo sem seguro, teoricamente agora eles eram ricos pra pagar eles. Mas, por algum motivo, eles não conseguiam transformar toda aquela riqueza em grana. Mas, o Sagi prontamente se preparava para impor a lei naqueles caras, sendo o único a sair do carro e zoando com a cara de todos eles, pegando um tablet e mostrando gravações de que na realidade foram eles quem bateram no carro de Jodio. Mas como ele estava se sentindo generoso, não iriam chamar a polícia. Além de que o Jodio tinha acabado de tirar a carteira e não queria problemas. Mas óbvio que essas eram gravações falsificadas, geradas pelo Demate Kudasai. Agora era para eles meterem o pé, pois tinham um lugar para ir. A cena então troca para uma mulher em seu computador, olhando despesas médicas, avaliações clínicas e neurologistas. Mas quando ela iria baixar o panfleto, seu computador era invadido por alguma coisa que ela não fazia ideia, o que parecia ser algum tipo de vírus que ela não conseguia tirar da sua tela. A filha dela entra confusa dentro do quarto sem entender o que acontecia. Tentando resolver a situação, ela liga para o Saki, descrito na imagem. Durante a ligação, o suposto ajudante pedia para ela passar seu e-mail para que enviasse um aplicativo em seu celular que ajudaria a resolver o problema. Logo após baixar, tudo parecia tranquilo, ela poderia voltar a respirar, estava tudo bem agora. Até que aquele vírus voltava a invadir seu computador ainda pior. Suas senhas e dados pessoais estavam em risco. O mais importante era evitar que suas informações bancárias e crédito fossem vazadas. E para isso, a central de atendimento enviaria $20 para a conta dela. Então, ela devolveria esse mesmo dinheiro. Se seguisse o procedimento, o vírus seria removido, mas ainda havendo cobranças logo após a resolução de seu problema, com um custo de $110. Mas, mesmo suspeitando, ela decidia confiar, passando o nome e o número de sua conta, agradecendo o atendente por sua ajuda. Logo após, a cena voltava para o Sagi, caminhando no meio da noite comendo suas batatas em direção à sua casa. Mas ao entrar lá dentro, tudo parecia vazio. Aquela mulher era na verdade sua mãe, junto de sua irmãzinha, mas que agora pareciam ter sumido completamente de casa. Mas tentando esquecer isso, ele se deitava no sofá e se preparava para dormir. Agora, com quase todos reunidos na boutique Ikoiko de Meruemei, Paku comenta sobre ter conseguido um emprego de gerente no armazém portuário, que sabemos que ele vai roubar muito por lá. Durante esse tempo, agora sem a pedra, Charming Man pulou fora do barco, ficando na ilha do Havaí, enquanto a Meruemei comenta sobre estratégias para criar um túnel secreto na boutique. Mas, durante esse tempo, o Saki estava ali em silêncio, mas agora diferente de como ele sempre agia, indo em direção a Meruemei, querendo conversar algo com ela e com todos eles. Quando que eles iriam receber suas partes pelo roubo de Akahauler? Aquilo já começava a parecer estranho, e ele queria acertar as coisas. A encosta norte do Halalai pertencia a eles. O Howler já tinha metido o pé, onde que os $50 bilhões estavam. O Paco já manda ele tomar cuidado com as palavras e todos estranham aquela atitude dele, mas Meryl calmamente o responde. A empresa Ikoiko agora detinha os direitos da encosta norte, mas atualmente o terreno estava sob controle da nação e do exército.
Ele não poderia ser comprado ou vendido enquanto o exército continuasse procurando pistas da ligação de Howler com a indústria armamentista. O terreno de Oahu agora pertencia a ele, mas ele estava escondido em algum lugar onde nem mesmo o FBI conseguiria encontrar. Isso significava que eles só poderiam trocar as terras por dinheiro quando o exército encontrasse evidências, o que poderiam levar anos. O Sagi começa a ficar ansioso e completamente desesperado ao ouvir isso. Amério nota que tem algo de errado. Ele começa a ir embora reclamando, mas todos ali começam a cochichar e ver algo. A conta bancária de sua família estava completamente zerada. Ele deveria estar pelo menos com os 300 mil do roubo do diamante, mas já não tinha nada ali. Ele então começa a revelar. Ele nunca se deu bem com sua mãe, mas ela havia sacado todo o dinheiro e desaparecido com Tori, sua irmãzinha que tinha um distúrbio muscular. Já faziam 2 dias de seu desaparecimento. Ela não atendia o celular e pelo tempo a polícia não iria começar as buscas. Eles voltavam a cochichar, então Mary May chega a uma conclusão. Não era clara a ligação entre o sumiço e a conta bancária, mas a mãe de Usagi havia sido vítima de uma fraude cibernética. Alguém havia roubado todo o dinheiro de sua família. O contrato do apartamento, a água e a luz logo também seriam cortados. Sua mãe foi induzida a cancelar tudo, seus depósitos, seguro, não havia nada sobrando. Ele não conseguia acreditar em tudo isso, que sua mãe tinha sido roubada, que ela sumiu de casa, surtando de vez com o cochicho dos irmãos, enquanto Meryl simplesmente lamenta pelo ocorrido, que gostaria que houvesse algo que pudesse ajudar. Ela então dá um sinal pro Paco, que dá um mata-leão no Sagi, desmaiando ele ali no chão, mas pedindo almofadas para ele dormir um pouco. Se ele ficasse mais ansioso, era capaz de morrer de indignação. Eles se perguntavam se deveriam intervir naquilo. Apesar do problema ser do Sagi e de sua família, eles poderiam concordar em ajudar. Paco e Dragona já tinham se solidarizado pela situação deles e queriam ir atrás, mas Meryl acabou encontrando algo online. Não haviam roubado somente os 300 mil dólares. A mãe de Usagi também assinou um acordo que quando sua irmãzinha morresse, seus órgãos seriam doados para alguém, e logo após isso saíram de casa. Em outras palavras, se Tori morresse em algum acidente, sua mãe já tinha dado a permissão de que seu corpo pudesse ser cortado e vendido enquanto ainda estivesse quente. O responsável por esse golpe queria fazer do corpo daquela criança algo de valor monetário, para que assim pudesse vender e logo desaparecer. O culpado já tinha visto como a família de Usagi havia gasto milhares em despesas médicas para sua filha. E então, os vendo passar por um momento de dificuldade, se aproveitaram dessa brecha para roubar tudo que eles tinham, a fazendo assinar o contrato de doação de órgãos. Elas não foram sequestradas, um sequestro requer violência e energia, mas ela tinha feito um contrato inteiramente online, e para algo desse tipo, eles teriam que achar alguma maneira de encontrar o culpado. Mas por ser um crime cibernético, era difícil saber se conseguiriam rastrear o culpado. Mary May já conheciam pessoas que praticavam esse tipo de coisa, mas eram policiais corruptos. Se o fato de estar investigando chegassem nesse tal inimigo, eram eles quem estariam em problemas. Dragona se perguntava se tinha alguma maneira de rastrear as duas, e Paco finalmente se vira para Jojo, perguntando o que ele achava de tudo aquilo, se estava dentro ou fora de seus novos objetivos. E como sempre, a resposta de Jojo era sempre baseada no que sua irmã decidisse primeiro, sempre acompanhando. Mas agora, ele não queria simplesmente recuperar os 300 mil do Sagi. O fluxo do dinheiro era sempre sobre os fortes se sobressaindo aos mais fracos. Se eles iriam fazer isso, então que fizessem direito. Eles iriam tirar tudo que esse novo inimigo possui. Jojo então pega seu celular e começa a fazer uma ligação para alguém. A pessoa então atende. Ela sabia que ele iria ligar alguma hora, perguntando se estava bem depois de tudo o que tinha acontecido. Mas essa pessoa não estava na ilha do Havaí por agora, mas sim no Japão. Ele sabia o que Jojo iria perguntar, o que ele queria sobre a pedra de lava. Essas coisas se degradam, elas não são eternas, então talvez ele quisesse saber como achar uma novamente. Ele até tinha duas, mas Jojo tinha feito o favor de quebrar a outra. Mas de qualquer forma, agora isso não importava, afinal Rohan Kishibe era seu aliado. Sinceramente, eu não esperava que a gente teria um time skip em Jojo. Quer dizer, time skips são bem raros de acontecer em Jojo. Eu pensei que eles iriam voltar pra boutique, resolver uma porrada de coisa e assim pegar a grana. Mas foi completamente diferente. Particularmente, eu achei bem rushado. Mas por outro lado, é interessante, porque isso mostra que o Araki quer realmente colocar bastante coisa nessa história e não tá a fim de perder tempo. E como um capítulo de transição, ele ficou incrível. Ainda tem tanta coisa pra rolar e isso é lindo. Acho que nós finalmente vamos ver mais sobre o passado do Sagi, e ele é o que eu tô mais animado pra ver. Eu curti bastante também que o Araki já não deu dinheiro pra eles logo de cara, tem toda essa questão burocrática com as armas do Howler pra resolver. E pra piorar, se esses boatos realmente forem falsos, e ele não tiver nada relacionado com isso,
eles nunca vão ver esse dinheiro. O que fariam? Eles terem que dar um jeito de entrar em contato com ele, mas acima de tudo, isso pode ser justamente por não terem a lava. Ela atraiu a posse da Encosta Norte para eles, mas ela não existe mais para poder ajudar eles a converter a riqueza em dinheiro. E o Howler, provavelmente, ele vai aparecer de alguma maneira bem mais pro final, já que, como vimos, ninguém consegue encontrar ele. Então, de duas uma. Ou ele tá usando seu stand para poder se esconder de todo mundo em algum canto, ou ele deve estar na ilha de algum bilionário se escondendo, dependendo de quem não morreu nesse novo universo. Mas agora, eu achei bem da hora a temática que tá essa história. Ela tá bem mais pesada com toda essa questão da mãe do Usagi levar a filha para roubarem seus órgãos. Isso é algo que eu não tava esperando. Ainda mais que veio por causa de uma fraude cibernética. Mas isso me fez pensar sobre quem tá por trás. Talvez seja até alguém que a Meryl conheça. Afinal, essa mulher conhece todo mundo que tá envolvido em crime. Mas talvez ela possa ter errado na questão de vender os órgãos. Talvez seja algum inimigo que precise dessa doação para ele ou para algum filho, já que a Tori é uma criança. Não vai ser qualquer um que vai poder usar eles. Ou talvez eles devem valer mais, eu não sei. De qualquer forma, o Faustão pode ser um inimigo desse arco. Mas isso me fez criar algumas pequenas teorias. Pensando por um lado, essa pessoa tá atrás justo da família do Usagi. Sendo assim, essa pessoa pode ser alguém que já conhecem eles, só que não sabemos. Ou até ter o dedo de alguém que já vimos, como a Luluzinha. Eu duvido que ela apareceria de novo tão cedo, mas a habilidade dela é capaz de ferrar os órgãos das pessoas, o que poderia deixar alguém necessitado disso. Mas tem uma outra teoria que pensei e se junta com o Rohan entrando como um aliado. Talvez ele nem precise vir até o Havaí, ele pode continuar lá do Japão, já que ao que parece, eles só querem uma lava nova e querem saber como encontrar o inimigo. E algo que achei estranho foi a aparência desse vírus. Eu teorizo que talvez ele possa ser uma espécie de stand que enviaram para o computador da mãe do Usagi. E considerando que o Rohan tá lá no Japão, ele pode ter conhecido em algum momento os protagonistas da parte 8. Ok, mas como isso vem ao caso? E foi aí que me lembrei que o Paisley Park tem a habilidade de entrar em objetos eletrônicos e rastrear o que quiser. Assim como ela fez com o dente do Dolomite. O Paisley Park poderia servir como uma ajuda nesse arco, rastreando um novo adversário por aquele vírus que pode ser um stand. Assim, criando uma espécie de batalha ou perseguição dentro da internet. O que eu particularmente acharia muito foda e genial. Mas é aquilo, tudo que a gente pensa, o Araki tira da história pra deixar imprevisível. Então podem esquecer tudo que eu falei. Mas então esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e falou, até o próximo capítulo. Amo vocês.